Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. 2 Crônicas, capítulo 7. Esse capítulo 5, 6 e 7 são capítulos muito emocionantes que aquecem o nosso coração, trazendo esperança, expectativa para todos aqueles que são filhos de Deus, que desejam a presença de Deus, que desejam o reino de Deus nessa terra, que céus e terra voltem a ser um como foram criados, né, irmãos? Então nós vemos o que nós vemos a resposta de Deus, a aprovação de Deus com o templo que Salomão construiu, e nós vemos a presença de Deus enchendo o templo. E nesse capítulo 7 nós vemos um episódio que aconteceu já algumas vezes, que é Deus respondendo com fogo. Então Deus, ele consome o holocausto ali com o fogo enviado do céu. E onde nós vimos isso também, irmãos? Com Moisés, né, e Arão, né, que o Senhor acendeu o fogo do altar, ele consumiu o holocausto lá no tabernáculo de Moisés. E depois nós vemos isso também com Elias, né? Elias ali confrontando os profetas de Acabe, ele também molha lá o altar e o fogo do Senhor é respondido. Hoje, irmãos, nós não criamos altares, né, como era feito na velha aliança. Hoje o altar de adoração é o coração. Então a resposta de Deus continua sendo fogo, o fogo do Espírito dele. Então Deus, ele aquece nosso coração com o Espírito dele dentro de nós, quando nós estamos na presença dele, quando nós estamos adorando ele com o espírito inclinado e desejo de sermos ouvidos por ele. Então nosso coração, ele é aquecido com a sua presença. A essência de Deus é fogo, irmãos. Então essa representação de fogo e altar está relacionada à presença e o coração, tá? Esse relacionamento. E aqui, irmãos, então no capítulo 7, versículo 1 fala, né, que Deus respondeu ali, aprovou a construção do templo com fogo. E o versículo 2 fala: os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Já comentei isso com vocês no vídeo anterior, capítulo 6, que isso não somente aconteceu nas histórias bíblicas, mas há relatos que a nuvem do Senhor também, ela entrava ali em Azusa, no avivamento de Azusa, e as pessoas viam uma nuvem de glória naquele ambiente, tá, irmãos? E nós também temos a nuvem de glória no Êxodo, que de noite ela era uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo para aquecer os israelitas e proteger eles, e de dia ela era uma nuvem escura, trazendo sombra, proteção também, tá, irmãos? Então é isso. E aí nós vemos o que? Deus respondendo a oração que Salomão fez relacionada ao templo. Eu comentei com vocês a questão que Deus, ele está nas regiões celestiais, mas ele se manifestaria ali no templo. E aqui no versículo 13 ele fala assim, ó: se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que fizer neste lugar. Então o templo seria um lugar onde Deus manifestaria a sua presença, o seu coração, e ali ele responderia as orações feitas. E depois eu comentei, né, que Daniel orou em cima dessa oração de Salomão e em cima da resposta que Deus deu para Salomão, que sim, ele iria ouvir a oração que seria feita no templo ou direcionada ao templo. E aí, irmãos, o versículo 19 até o 22 me chamou muita atenção. Ainda uma resposta de Deus. Olha o que Deus fala para Salomão: mas se vós desviartes e deixastes os meus estatutos, os meus mandamentos que vos entreguei, e passardes a cultuar outros deuses, e os adorartes,
Então vos tirarei da minha terra que vos dei e lançarei da minha presença este templo que consagrei ao meu nome, e farei com que seja motivo de zombaria entre todos os povos. 21. Quem passar por esse templo tão majestoso ficará espantado e dirás: por que o Senhor fez assim a esta terra e a este templo? 22. E lhe responderão: porque abandonaram o Senhor, Deus de Israel, de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os cultuaram, por isso trouxe todo esse mal sobre eles. Meio que Deus está respondendo a Salomão, mas também está trazendo uma profecia do que iria acontecer, e aconteceu, irmãos. Salomão, ele voltou seu coração para muitos outros ídolos. Os israelitas cultuaram a muitos outros deuses e por isso foram levados para o cativeiro babilônico, e aquele templo perdeu toda a sua glória, toda a sua magnitude e tornou-se objeto de zombaria entre os povos, tá, irmãos? E é isso só que eu queria compartilhar com os irmãos, então, esse pico cheio de emoções do capítulo 5, 6 e 7, e que os nossos olhos estejam fixos no nosso Senhor, na presença do Espírito Santo, que possamos ansiar e desejar não somente na eternidade esse grande relacionamento com Deus, mas entender que a eternidade ela acontece quando você é nascido de novo, quando você recebe o Espírito Santo. Tudo aquilo que você almeja viver na eternidade está disponível e aberto para a gente viver agora, no presente. Então viva o agora como se estivesse na eternidade. Desenvolva um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a vida eterna está relacionada em conhecer a Deus. E esse processo, essa jornada de conhecer a Deus não inicia quando você morre e ressuscita. Ele inicia quando você recebe o Espírito de Deus. Você já é uma alma vivente quando você recebe o Espírito do Senhor. E a partir desse momento você tem uma jornada de relacionamento e conhecimento com Deus. Amém? Graça e paz. Fui!